Talvez se tenha um lugar para a gente mirar, seria nós podemos fazer oração. Senhor, que os meus filhos sejam como eu. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se chegar um rapaz na sua casa, querendo casar com a sua filha, e ele for como você, no secreto, você vai ficar feliz em ter um genro como você? Sabendo que ele vai tratar ela como você trata a sua esposa. Você vai ficar feliz? Se o seu filho se tornar alguém como você, ele vai ser alguém afiado. Então acho que a gente poderia colocar uma meta para nós, poder se colocar na frente de uma igreja e falar: podem me imitar, porque eu estou imitando a Cristo. Talvez não foi a sua história no todo, talvez você chegou aqui quebrado de várias coisas, mas que tal colocar isso daqui para frente? Eu vou viver uma vida digna de ser copiada, digna de ser imitada, para poder afiar essas flechas espiritualmente. E nada mais lindo do que quando um filho, eu perguntei para o Davi, filho do Douglas, está lá no YouTube. Ô Davi, perto de você assim, quem está mais perto de você? Quem você acha que mais se parece com Jesus? Ele disse assim: meu pai. Meu pai se parece muito com Jesus, vô. E ele disse: o senhor também. O senhor também é parecido com Jesus. Sabe, vô, por causa de vocês dois, eu também quero me parecer com Jesus. Isso não tem preço. Isso não é herança, isso é legado. Herança é o carro que você deixa para o filho, que de repente pode bater e perder a vida. Herança são os gados na fazenda, a própria fazenda. Agora, legado é o que você deixa neles. Eu quero que essa imagem de um pai que se parece com Jesus fique dentro dos meus filhos. O Douglas dentro dos seus filhos. Isso não tem preço e é o maior investimento que se faz. Agora, afiar intelectualmente, porque a fé não pode ser burra, a teologia não pode ser idiota. Ou seja, eu não quero que os meus netos herdem ignorância. Um filho sem pensamento crítico se torna presa fácil da primeira ideologia. Por isso o pai precisa afiar intelectualmente seus filhos. Isso significa estimular curiosidade, incentivar leituras, debates, ciência, história, artes, e ensinar a integrar fé e razão. Uma mente afiada não repete slogan, ela examina, avalia, responde com sabedoria. Mas como investir de forma prática? Escola certa. Escolha uma escola que valoriza caráter, leitura, bons professores, biblioteca em casa. Tenha livros à disposição e incentive a leitura diária. Esses dias eu perguntei para minha neta: quantos livros você leu a semana passada, Luísa, sua filha? Ela disse: 8 livros, vô. Presta atenção. Eu pensei, mas esse ano acho que ela leu uns 40 e poucos livros. Presta atenção. E ela tem quantos anos? Ela tem 14. Mas não é obra do acaso. Vai na casa do Douglas, tem uma biblioteca disponível. A mãe, o que a Val fazia para ela ler bastante mesmo? Porque ela pagava para ela, para a Luísa ler. A gente começou a incentivar ela, a dizer: ó, você lê, nós vamos te premiar assim, você lê esses livros, a gente vai te premiar assado. Você lê a Bíblia inteira, nós vamos te dar um prêmio. Então a gente sempre estava atrelando os prêmios à leitura lá em casa. Ela disse para mim assim: vô, no início minha mãe me dava R$10, depois dependendo do livro dava 20, só que eu comecei a pegar tanto gosto pela leitura que hoje
eu tenho o hábito de ler, amo ler, minha mente se expande ao ler. Gente, e ela leu num mês 8 livros assim de 300 a 500 páginas. Ela tem 14 anos. Já imaginou quando ela tiver 20? Quando ela tiver 25, quem não lê porque não quer é pouco diferente de quem não lê porque não sabe. Sabe por que ela lê? Porque ela vê a mãe lendo. Sabe por que ela lê? Ela vê o pai lendo. Sabe por que ela lê? Porque ela vai lá na minha biblioteca e vê quantos livros eu tenho e fica me perguntando. Ou seja, os nossos filhos aprendem mais contemplando do que ouvindo. Se você não lê, você não cresce. Se você não lê, você não aprende. Se você não aprende, você não cresce. E se você não cresce, você se torna escravo da sua própria ignorância, que é a pior escravidão que existe. Ser escravo da própria ignorância. Então tem que afiar idiomas, incentivar os seus filhos a falarem inglês. Se possível, um segundo idioma, intercâmbio curto, fazem toda a diferença. Ciência e tecnologia, feiras, Olimpíadas, robótica, programação. Preste atenção, nós precisamos afiar nossas flechas intelectualmente. E por último, nós precisamos afiar nossas flechas emocionalmente. Nós precisamos ensinar nossos filhos a nomear sentimentos, a lidar com frustrações, a pedir perdão, a perder sem se quebrar e ganhar sem humilhar. O pai mostra que sentir raiva não obriga a agir com violência, e sentir medo não impede de ser corajoso. Pequenos rituais como refeições juntos. Uma coisa em casa que o Douglas pode testemunhar: sempre foi proibido comer fora da mesa. Na nossa casa, a mesa sempre foi lugar de honra, lugar de comunhão, lugar de celebração, lugar de discipulado, lugar de implantação da cultura do reino de Deus. A nossa família é, de certa forma, aquilo que a gente vivenciou e vivencia em torno da mesa. Oração antes de dormir, conversas semanais transformam a casa em uma escola de resiliência. E eu quero concluir agora, eu e o Douglas, dizendo o seguinte: Douglas, afiar a flecha, balancear a flecha e alinhar a flecha exige 3 coisas fundamentais. Primeiro, dedicação. Dá trabalho. Para o Douglas chegar a ser o que ele é, deu trabalho, mas valeu a pena. Preste atenção, dá trabalho, dedicação. Segundo, paciência. É artesanal. Moldar uma flecha tem que ter dedicação, paciência e, sobretudo, tempo. É um trabalho de longo prazo. Começou com meu pai, que fez bem feito com a gente. Agora chegou no Douglas e está chegando no Davi. É um trabalho a longo prazo. E eu quero dizer para você: seja mais dedicado, tenha mais paciência, porque alguém teve paciência com você. E agora, o tempo é a moeda de maior valor que a gente pode investir nos filhos. Vou repetir o que eu já disse aqui mais de uma vez. Sabe como é que os seus filhos soletram amor? T-E-M-P-O. Se o tempo é a medida do amor, e medirmos o seu amor para com os filhos pelo tempo que você investe neles, quanto você ama seus filhos. Você quer que a sua flecha esteja bem alinhada, balanceada e bem afiada. Sem investir tempo é impossível. Tempo é a moeda de maior valor que se investe nos filhos. Eu quero que o Douglas fale um pouquinho sobre esse tempo que ele vem investindo nos filhos, que eu percebo que o Douglas
ele é um pai muito dedicado nessa questão, e uma das coisas que o Davi disse lá no YouTube, ele falou assim, olha, uma das coisas que eu admiro do meu pai é que ele tem tantas demandas e ainda arruma muito tempo para ficar com a gente. Foram escolhas, né? E as escolhas que a gente vai ter que fazer, com o Dizascope, com a divulgação de tudo que a gente faz. Por exemplo, eu recebo muitos convites para ministrar como um dia como esse, né? Mas eu nego 99%. São escolhas. De você dizer, não, esse período de tempo agora é fundamental. Então, não, mas tem aquela conferência, vai ser para o seu ministério. Não, não, não. Esse é meu segundo ministério. O meu primeiro, eu tenho uma outra conferência para estar lá em casa, que é com 3 participantes. São escolhas. E você tem outras escolhas das suas oportunidades de ganhar mais dinheiro, de fazer uma hora extra, de expandir o negócio. E você está lá empolgado, mas você vai perder seus filhos. E não vem com a desculpa para mim de que você está lá fazendo isso pela sua família. Sua família não precisa de um novo carro do ano, eles precisam da sua presença lá. Sua família não precisa de um outro condomínio com a casa de 7 lugares. Gente, eu cresci, maior parte da minha infância, era eu, minha irmã, o Pedro e a Laíde, ainda nossa tia que morava lá em casa com a gente, dormir no mesmo quarto, uma beliche e os colchão no chão. Dá na mesma do que ter o próprio quarto. Na verdade, eu digo que é até melhor. A sua presença é mais valiosa do que as muitas coisas que você pode dar. Então não dê a desculpa que você está fazendo pela sua família, porque para a sua família você deveria estar lá, lendo a Bíblia e discipulando os seus filhos. Então mesmo que você perca dinheiro, invista tempo. Então eu fico fazendo a conta, eu vim aqui, então hoje à noite é dedicação total a eles. Então, eu vou aqui de manhã, eu vou almoçar rapidinho, tá, Carlito? Porque eu tenho que ir embora, porque é dedicação a eles. Amanhã eu prego nos 2 cultos, então segunda é folga para eu estar com eles. Mas tem uma oportunidade, mas tem um negócio, dá para gravar um vídeo, dá para lançar um curso. Não. O que importa é o que nós estamos fazendo ali diante deles. É claro, vai chegar o tempo deles se casarem. Vai chegar o tempo de eles terem a família deles, talvez eu tenha mais tempo para fazer outras coisas. Um convite internacional, um convite, não, eu não vou. Por quê? Porque esse é o período agora de dedicação a essa missão que Deus nos deu. Tempo é prioridade. Você sempre vai ter tempo para aquilo que é a sua prioridade. Dedique-se aos seus filhos. E eu quero encerrar dizendo o seguinte, antes da gente orar com vocês. Malaquias termina... A Bíblia, o Antigo Testamento termina dizendo o seguinte: nos últimos dias, converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E ele diz assim, nos últimos dias, eu enviarei o espírito de Elias. E eu sempre me perguntei, e eu comecei a orar pedindo para o Senhor, Senhor, por que o espírito de Elias? Por que não o espírito de Samuel? Por que não o espírito de Daniel? Por que não o espírito de... Isaías? Por que o espírito de Elias nos últimos dias? Sabe por quê? Porque Samuel foi um profeta incrível, Daniel foi um profeta incrível, Isaías foi um profeta incrível, mas não tiveram filhos incríveis. Porque nos últimos dias se levantaria o espírito de Elias, porque Elias foi um profeta incrível, mas ele deixou um filho chamado Eliseu que fez o dobro daquilo que ele fez. Nos últimos dias, Deus levantará homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, mas que serão só preparadores de caminho para a próxima geração. E a próxima geração virá e fará o dobro daquilo que eles estão fazendo. Então eu quero profetizar que os seus filhos vão muito mais longe do que vocês foram. Que os seus filhos farão o dobro daquilo que vocês fizeram. Que os seus filhos plantarão o dobro de igreja que vocês plantaram. Que os seus filhos escreverão o dobro de livro que nós escrevemos. Que os nossos filhos amarão 2 vezes mais o Senhor do que a gente ama. Por quê? Porque nós só estamos preparando o caminho para aqueles que virão. Espere para ver as flechas que nós estamos preparando. Nós vamos acertar elas no alvo, que é Cristo Jesus. Amém? Coloque de pé no seu lugar.